Oi, Minasan! Hoje eu fiz um texto para vocês falando sobre este livro, Japan, The Story of a Nation, traduzido Japão, a história de uma nação. Então, pessoal, eu fiz um texto destacando os trechos do primeiro capítulo. Ainda tem a religião, um monte de assunto ainda para falar. Se vocês quiserem, eu mando outros vídeos, não só desse livro, também posso falar de outros e também de outros estudos. A gente vai descobrindo junto. Então é isso, pessoal. Tchau e boa noite. Oi, minasan, genki desu ka? Tudo bem com vocês? O assunto de hoje vai ser crescimento e desenvolvimento da cultura do Japão. Este assunto é importante? De certa forma, sim. É importante a gente saber a origem e cultura do Japão, a origem e desenvolvimento da cultura do Japão. Como ela se originou? É justamente o que a gente vai ver, além de ver por que tem um kanji na escrita japonesa. Talvez pode ser uma matéria confusa, eu demorei para entender um pouco, mas vale muito a pena saber um pouquinho. Por que um pouquinho? Porque esta vai ser uma introdução, então se você quiser se aprofundar, fique à vontade. No final do século VI, vamos começar a matéria. No final do século VI até os meados do século IX, foi o período que o Japão estava aprendendo da China. Depois desse período, o Japão reduziu empréstimos culturais e aumentou a alteração e análise do que já tinha adquirido para atender às necessidades japonesas. Isto resultou numa maturidade cultural, ou seja, ele estava adquirindo uma maturidade para o Japão desenvolver uma cultura que possa chamar de sua. Aí eu falar, por que essa mudança, né? Olha, porque houve uma decadência política na China no século IX. Então, o Japão tomou uma atitude em 894, que evitou de enviar missões para a China, criando uma barreira entre esses dois. Além de ter uma barreira com a China aqui, o Japão pode ver que também é isolado aqui geograficamente, em um arquipélago. Além do desenvolvimento da cultura, também se desenvolver a língua. A escrita, para ser mais exata, a escrita japonesa. Eles fizeram o seguinte, pegaram caracteres chineses e abreviaram para símbolos fonéticos, o que resultou num silabário e não um alfabeto, que se chama kana. Ele é dividido em hiragana e katakana. Ele era meio confuso, mas era eficiente para escrever japonês. Seguindo este silabário inicialmente feito, se coletaram 4.516 poemas no ano de 760 para fazer a antologia Manyoshu. Manyoshu significa coleção miríade de folhas, que miríade significa 10.000 folhas, então coleção de 10.000 folhas. Depois disso, criaram novos sistemas fonéticos mais simples. E, seguindo esses sistemas, perceberam que poemas da coleção Kukisha, que significa coleção antiga e moderna, e mais 20 antologias imperiais desenvolvidas nos próximos 5 séculos, elas tinham umas características em comum, que era em torno de 31 sílabas e era relativamente curto, e chamaram ele de tanka, não tankai, tanka. Então, tanka significa poema curto, tá? No século X, eles começaram a escrever textos mais largos, dissertações. Então, homens e mulheres da corte imperial japonesa atuaram de maneiras diferentes, por um motivo. Homens eram excluídos, homens da corte eram excluídos, já as mulheres não eram excluídas. Então, lembra do isolamento que ele fez com o Japão, que o Japão fez com a China? Então, os homens mesmo se isolando, o Japão mesmo se isolando da China, ele ainda não tinha acabado de prestigiar a China, ou seja, não tinha perdido prestígio pela China. Então, os homens, eles escreviam os textos para falar que é sério, né? Um texto sério em chinês, documentos em chinês. Um chinês que era antigo, ou seja, eles se isolaram, certo? Aí, o chinês que eles tinham usado, que era usado na China, tanto na China como no Japão, era esse. Mas como o Japão se isolou, eles mantiveram esse chinês. Já a China começou a desenvolver o chinês e caiu em desuso. Então, os homens, este chinês é um chinês que
já antigo e já tinha caído em desuso na própria China. Então, como disse Edwin, era um chinês bastardo. Já as mulheres, como não eram instruídas, elas não sabiam o chinês. Então, para se expressar, usavam um bom japonês. E o resultado disto foi que as mulheres acidentalmente deram origem à primeira grande literatura em prosa no Japão. E, consequentemente, houve a época de ouro do século X, que vai do século X até o século XI, que é caracterizado pelo florescimento da prosa japonesa. Não é surpresa que as principais escritoras eram as damas da corte imperial, e o gênero textual que era mais exercido, usado, né, era o diário, dosado com poemas curtos, geralmente de amor. Porém, o sucesso do período foi uma contradição com este gênero textual, porque não era um diário, era uma novela, chamada Genji Monogatari, escrita no século XI pela dama Murasaki. E, segundo Edwin, este período apresentou uma verdadeira cultura, um indício e uma origem de uma verdadeira cultura japonesa. Agora vamos para a última pergunta: a existência do kanji na escrita japonesa. Bom, vamos lembrar que os homens ainda usavam o chinês antigo, o chinês bastardo. Então, eles usavam de duas formas. Ou eles usavam os textos predominantemente em chinês, mas o kana, dosando um pouco com kana, ou usavam os textos predominantemente em kana com o chinês. Aqui, nessa primeira opção, eles usavam chinês e colocavam em kana que eles não sabiam escrever em chinês, para conectar palavras. E foi justamente esse resultado. Para se tornar mais acessível a língua, né, a escrita para mais pessoas, fizeram o seguinte: kanji, que atualmente eles deram origem, criaram kanji, né, que atualmente é usado para raízes de verbos e adjetivos, entre outras coisas. E o kana é mais para flexões gramaticais e unindo palavras, né, conectivas e etc. Agora vamos para uma pergunta: o japonês moderno tem problemas na escrita? Tem sim, tem problemas na escrita, mas são pequenos. Ele tem problemas na interpretação interpretação e leitura. Mas são bem pequenos. Aí pensa, é só retirar, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o kanji, né? O kanji não é necessário e a gente coloca tudo em kana. Bom, eu acho isso um pouco difícil. Além disso, o Edwin falou o seguinte: o Edwin falou assim, o kanji seria relutante em sair. Por quê? Porque o kanji tem um impacto cultural, ou seja, ele faz parte da cultura japonesa. Então, como disse Edwin, seria relutante sair. Outras artes foram modificadas de acordo com a preferência japonesa. Agora eu falei só da língua. Agora vamos falar das outras artes que o Japão ele pegou da China e foi modificando de acordo com a preferência japonesa. Agora, um exemplo é a arquitetura. Olha, essa daqui é uma arquitetura japonesa. Pode-se perceber que ela está bem pertinho da natureza. Já a arquitetura chinesa, ela prefere mostrar a supremacia, o poderio da China. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada, Minasan. E vou deixar aqui um ditado japonês que representa muito bem nosso tempo de quarentena, que é: meu celeiro foi destruído pelo fogo e agora posso ver a lua. Bom, e neste tempo de quarentena, nosso celeiro foi destruído pelo fogo, mas vamos tentar ver a lua. Que todos tenham sorte nesta luta, né? Juntos vamos superar isso e sayonara!